Olá, eu sou o James Franco. Estamos aqui no MAR, Método Advocacia Revolucionária. Um lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem os segredos do sucesso profissional. E hoje falaremos sobre as 12 coisas que o jovem advogado e a jovem advogada não sabem fazer. Ou tem muita dificuldade. De repente, uma ou outra dessas coisinhas você consegue fazer. Mas eu garanto que se você ficar até o final, você vai crescer na carreira. Um vídeo que vai transformar e que vai trazer norteamento para você, jovem advogado e jovem advogada. Sem mais delongas, vamos dar início. Ponto número 1, a petição inicial perfeita ou a contestação perfeita. Bom, nas minhas mais de diversas práticas ou nos meus mais de diversos anos de advocacia, mais de 20 anos propriamente, eu aprendi que há uma forma de construir a petição inicial perfeita. Hoje se fala muito, né? Antigamente a gente construía petições de 10, 20, 30, 40 laudas, até mais, dependendo da complexidade, né? Tributária, da complexidade financeira, né? Do objeto da ação. Mas hoje os juízes querem algo muito enxuto, querem algo muito diminuto, querem algo muito pontual, muito assertivo. E aí o jovem advogado e a jovem advogada precisa então aprender a fazer uma petição inicial que tenha um core, né? um núcleo duro. Quando o juiz olhar, ele já vai perceber do que se trata, se ali tem fundamento, tem a prova, se ali bateu com um martelo na cabeça do prego. Então, o jovem advogado e a jovem advogada têm dificuldade de construir uma petição inicial perfeita. Fica explicando. E, na verdade, tem que ter a situação em mente. Por exemplo, e eu vou tentar ser o mais prático possível para que você compreenda. Se você discute em um processo uma aposentadoria, por exemplo, X, você tem que deixar claro, então, os requisitos específicos. O segurado possui a quantidade de X a Y de benefícios previdenciários contribuídos, trabalhados, preenchido, então esse é requisito. O beneficiário, né, o segurado, possui tanto de idade ou a doença incapacitante, a incapacitação advinda de uma situação médica. Isso tem que ficar claro, a carência específica, né? Os requisitos específicos daquele benefício X. Isso tem que ficar claro. Então, o requisito é XYZ, apresente o requisito X. Aqui descreve em 2, 3 palavras, uma linha no máximo. Requisito Y, 2, 3 palavras, uma linha no máximo. Requisito H, 2, 3 palavras, numa linha no máximo. E já, de preferência, faça um quadro. Trata-se do direito X violado e ele tem as provas concretas, ele tem o direito garantido e o direito está aqui. E as provas estão no documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, que é o documento YXZ. O juiz quer bater o olho e quer perceber. Então, se a gente começar a ser displicente, escrevendo, e escreve, não, que o segurado entrou para trabalhar com 14 anos de idade, e depois com 16 anos de idade, e depois, fica escrevendo muito. Tudo bem, pode escrever tudo isso, dependendo da petição, dependendo do objeto de análise, escreva tudo isso, mas deixe claro num quadro específico, numa síntese do direito, para quando o juiz perceber, bater o olho, ele já sabe do que se trata, vai correr, os documentos digitais, vai ver que tem um documento X, pronto. É isso que o juiz quer. Esses dias, essa semana eu li um post do Eros Grau, ex-presidente inclusive do STF aqui no Brasil, um jurista assim de peso, e ele dizia que ele veio da advocacia, enfim, e ele dizia que o que o juiz gosta é de quando o advogado é aquele levantador de bola de vôlei.
né? Ou aquele assistente no basquete, ou aquele assistente no futebol que só prepara para o juiz encaçapar, fazer o gol, fazer ali uma boa sentença. É claro que quando você faz a petição inicial ou faz a contestação, você deve pensar no recurso. Deve pensar no recurso. Não sei nem se eu coloquei aqui, nem se vai brotar aqui o 13º ponto, né, das coisas que o advogado não está aqui, não está aqui. Então aumentou, acabou de nascer aqui o 13ª coisa, né, que o jovem advogado não sabe fazer, e eu estou aqui apresentando então para você que é jovem advogado e que é jovem advogada. Então, aprenda a fazer a petição inicial, a contestação perfeita. Ponto número 2. De quem é o ônus da prova? Ai, como dói quando eu entro em sala de aula e eu pergunto para os alunos do 9º, 10º, 8º semestre, de quem é o ônus da prova no processo? E eles patinam para cá, patinam para lá, patinam para cá, patinam para lá e não conseguem dizer de quem é o ônus da prova. Se eu não sei de quem é o ônus da prova, como é que eu sei quando inverte o ônus da prova? Como é que eu requeiro, então, a inversão do ônus da prova se eu não sei para quem inverter o ônus da prova? Então, se o ônus da prova era para mim, eu peço a inversão, mas se não era, se eu pedir a inversão, vai cair no colo do meu cliente? Complicado. Por isso tem que ser técnico. O profissional do direito tem que ser absolutamente técnico. Então, de quem é o ônus da prova? Né, no antigo código, né, do CPC antes de 2015, estava lá bem descrito no artigo 333, que agora no novo CPC, né, na reforma de 2015, está lá no 373. O ônus da prova incumbe ao autor, né, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. E aí o estudante de direito fica naquela, mas é do autor ou é do réu? Não, mas é do autor ou do réu, né? E aí as respostas são inúmeras. É do som dos dois, é de quem falar primeiro, e tal, e fala para cá, fala para lá, mas ninguém responde essa pergunta. De quem é o ônus da prova no processo? Mas aqui eu te ensino de quem é o ônus da prova no processo. Então você precisa escrever inciso 3 virtual, né? Inciso 4 virtual, não estão no código, é só de uma maneira didática para você compreender. Então, o ônus da prova no processo é do autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Inciso 3, se o réu nega, ponto. Se o réu negou, ponto. Né? Não trouxe nada modificativo, extintivo ou impeditivo, não. Ele simplesmente nega, ponto. Se o réu nega na contestação, ponto, o ônus da prova é de quem? Do autor da demanda que, né, traz o fato. Agora, se o réu não nega, ponto, inciso número 4, né? Se o réu não nega, ponto, lembrando que inciso 3 e 4 são virtuais, não estão expressos no código, apenas para você entender de uma forma didática. Se o réu não nega, ponto, ou seja, realmente bati o carro, mas não foi bem assim como o autor está dizendo. Realmente tinha a dívida, mas está aqui o recibo, já paguei. Então veja, se o réu não nega ponto, mas traz algo modificativo, extintivo ou impeditivo, o ônus é dele agora. Se o réu nega ponto, né, aquilo que o autor trouxe, o ônus é do autor. Estamos entendidos? Estamos entendidos? Tá tocando o telefone aqui, né? Vou até fazer uma pausa aqui. Retomando, então, é assim, vida de advogado é assim, a gente quer fazer um vídeo e o cliente toca o telefone, tem que atender o cliente, mas já retomamos aqui. Então, retomando a questão do ônus da prova, o ônus da prova é algo que precisa ficar claro, né? Antes, né, nas minhas audiências iniciais, eu olhava, né, eu ia para aquela audiência trabalhista, aí eu via que o juiz chamava as testemunhas primeiro do reclamante, eu ficava pensando, por que será que ela chamou primeiro do reclamante, sendo que naquele outro processo o juiz chamou a da reclamada? E eu ficava vendido, né? De repente, numa maravilhosa aula de pós-graduação, doutor Antero, um jurista renomado do Tribunal do Trabalho, né? TRT2, São Paulo, ele explica para nós com uma
com uma clareza de quem é o ônus da prova. Inciso 1, 2, 3 e 4. 3 e 4 virtuais, claro, não estão expressos. Só quem, né, aprende aqui com o Dr. Antero, agora com o Dr. James, é que vai poder perceber de quem é o ônus da prova. E aí, você lá no Código de Defesa do Consumidor, no CDC, você vai ter a opção ou a possibilidade de requerer a inversão do ônus da prova, né? Quando for verossímil, né, e for hipossuficiente o consumidor, for verossímil as alegações e hipossuficiente o consumidor, você poderá requerer para o juiz que ele inverta o ônus da prova, fazendo então, se a prova era sua, você alegou fatos constitutivos do seu direito, o réu nega ponto de quem é o ônus da prova. Né? Ah, a televisão que eu comprei na loja X veio com defeito. E o réu nega ponto, dizendo assim, a televisão foi entregue em perfeitas condições, ponto. Então o réu negou ponto. Se o réu negou ponto, o ônus, eu tenho que fazer prova. Mas eu sou financeiramente menor, eu sou tecnicamente menor, eu sou... né, comercialmente menor, juridicamente menor do que aquela fornecedora, do que aquela empresa, então eu vou ter dificuldade como um consumidor de fazer o ônus da prova, de constituir, de provar para o juiz, de demonstrar. Então eu peço para que ele aplique as regras do Código de Defesa do Consumidor e inverta o ônus da prova, fazendo de quem não tem o ônus da prova agora ter o ônus da prova, ou seja, ele inverte o ônus da prova. Então, eu tenho que saber de quem é o ônus da prova e como inverter o ônus da prova. Perfeito? Então, dando sequência, a terceira coisa que o jovem advogado e a jovem advogada não sabem fazer ou têm muita dificuldade: trabalhar as decisões do STJ. Então, vejam, não é simplesmente pensar decisões, mas é trazer para o juiz a maneira pela qual o STJ pensa e decide determinada temática e deixar claro na sua petição: senhor juiz, dano moral em re ipsa é isso, isso, isso. E o STJ é pacífico em dizer isso, isso, isso. Na lavra da ministra Nancy Andrighi, ou do Moura Ribeiro, ou do Sanseverino, ou de tantos outros. E você deixar claro, não é simplesmente pensar aleatoriamente como é que o tribunal, como é que o STJ pensa. Não, não é isso. É realmente compreender a corte, né, como é que ela julga, como é que ela decide, como é que ela vota, se é predominante, se é, né, 3-2, se é por maioria, se é né, enfim, unânime a decisão, não importa, você vai descrever. E aí você vai mostrar para o juiz, vai deixar bonitinho e assim vai ensinar o juiz. O juiz às vezes quer que você ensine ele, que você traga aquela temática, né? Muitas ações previdenciárias na época das competências delegadas, a gente ensinava o juiz não era obrigado a saber tudo, né? O juiz estadual, muitas vezes, ele não sabia a regra, né, de direito previdenciário. Eu me recordo de uma palestra que eu fiz com uma juíza, nós fomos entrevistados, e ela nos bastidores ali dizendo que quando era do interior, né, no município rural, né, do estado, ela negava os benefícios, né, de cunhos rurais, porque ela achava, não conhecia direito, não tinha profundidade, ela negava todos. E aí no tribunal é que o advogado ia tentar fazer a reversão. Então vejam, você, jovem advogado e jovem advogada, é essencial à justiça. Então aprenda a realmente compreender como é que o STJ pensa, vota e decide as coisas, né, infraconstitucionais, e aí traz isso para o seu caso concreto. Questão de despejo, questão de dano moral, questão de dano material, questão de rescisão de contrato, revisão de contrato, questões de paternidade, pensão alimentícia, questões diversas. O STJ tem um pensamento, traz esse pensamento e coloca bonitinho na sua petição. Fechou? Próximo. Vamos lá.
4, trabalhar, já foi. 5, fazer defesa oral e os memoriais no tribunal. Então, o jovem advogado e a jovem advogada é um grande mistério sair, né, da comarca, ir até o tribunal. Chega lá, a gente não sabe nem onde que é a porta. Chega lá, a gente não sabe nem onde que é a sessão, né, do julgamento. Chega lá, a gente não sabe nem o que faz, nem se usa toga, se não usa toga, se usa paletó, se não usa. E aí a gente chega lá, a pauta do dia já se perde, já nem sabe. Não, tem que escrever no papelzinho, eles falam, olha, eu estou no processo tal, né, que está na pauta tal, e eu vou, né, fazer a defesa oral, eles já vão colocar com prioridade para você, bonitinho. Só que no dia antes, ou na semana antes, era conveniente, é de praxe, fazer um mini resumo do núcleo duro do processo onde você quer atacar. Você vai ter pouquíssimos minutos, 5, 10, 15 minutos no máximo, dependendo ali do regimento interno, por isso que precisa ler o regimento interno, para ver direitinho qual é o tempo que você terá ali na sua defesa oral. E aí, você traz essa minuta, vai lá pro relator, vai lá para os desembargadores, entrega a minuta. Não são 2, 3, 4 laudas, não, uma lauda. Uma, bem bonitinho assim, que eles vão colocar ali no processo para poder confrontar com aquilo que eles têm em mãos e também com o voto do relator do processo. E aí você vai à tribuna, cumprimenta de uma forma elegante, seja técnico, pontual, não vai para os fatos, mas vai para o direito, vai ali, traz ali a capa jurídica do direito, se der para, né, pincelar nos fatos, tudo bem, mas o que importa ali, né, se for no tribunal de segundo grau, claro, dos fatos, mas se for no STJ, ali direito. E aí você faz aquela explanação técnica, bonita, pontual, mas não agride, não ofende, não grita, não seja inoportuno, não atrapalha, não interrompe, não pede a vez, não pede a parte, não. Seja técnico, absolutamente um gentleman, com elegância, pontual, seja específico, cirúrgico. Fechou? Depois você me conta como foi a sua defesa oral. Vamos lá. Número 6. Fazer o cotejo da decisão paradigma no RESP, né? No RESP, no recurso especial, no recurso extraordinário. Colegas, se eu tenho uma decisão de um tribunal X que fala A, B, C, D, e eu tenho uma decisão do tribunal Y que fala E, H, I, J, lá, tá lá. Eu tenho que cotejar, eu tenho que mostrar as duas decisões paradigmas, mostrando, ó, tá vendo, tá contrário aqui, ó, tá vendo, tá contrário aqui, ó, tá vendo, tá contrário aqui, ó, tá vendo, tá contrário aqui. Isso é o cotejo. Apresenta as duas decisões aqui e ali e mostra os pontos conflitantes. E pede para o tribunal, então, a uniformização. Fechou? Isso é o cotejo. Cotejar, confrontar as duas decisões paradigmas, porque se não fizer isso, é um dos requisitos para destravar o processo. O processo nem sobe, nem vai para o STJ, nem vai para o STF. Então tem que aprender a destravar os processos do STJ e do STF, que é uma coisa também que o jovem advogado não sabe fazer ou tem muita dificuldade. Ok? Número 7. Prospectar novos clientes. Não conhece o mercado jurídico. Os jovens advogados e as jovens advogadas têm uma imensa dificuldade, têm uma grande dificuldade de como conquistar clientes usando os limites do Código de Ética Profissional, Código de Ética, né, profissional do advogado, usar, né, os marcos digitais possíveis que o advogado pode fazer. Então você precisa explorar o seu caminhar, onde você anda, o seu network, explorar novas frentes. Você precisa criar palestras, mini cursos,
presenciais e online, grátis e cobrando. Para você ficar conhecido, você precisa explorar as suas decisões, né, favoráveis, né, nas mídias, nos jornais. Você precisa então, né, ser influente. Dê uma palestra na escola do seu filho, dê uma palestra na igreja, dê uma palestra na associação do bairro, faça networks específicos com o vereador X. Olha, será que ele sabe de um direito X, de uma situação Y, do STJ que vai repercutir na cidade? Traz para ele, imprime e leva, toma um café. Ó, doutor, tudo bem, vereador, tudo bem, prefeito, vai. Abre, se escancara, se apresenta, cria brand, né? Brand, uma marca forte, né? Um escritório bom, bonito, poderoso, um carro bom, bonito, poderoso, reuniões boas, bonitas, poderosas, conhecimento, né? Bem alinhado, bem vestido, vestida. São os mecanismos que você tem, que a gente tem. Você se apresenta para a sociedade, você se mostra. Né? Trate bem os seus clientes, faça mala direta específica para os seus clientes, não pode ser genéricas, obedeça o código de ética profissional, respeite os seus colegas, participe de eventos, de festividades, né? Participe da UAB, se envolva, se mostre. Né? Entre nas universidades, converse com os alunos, se apresente com os coordenadores, né? Dando palestras, simpósios, etc. Né? Tenha estagiários, crie um bom nome na praça, seja ético, seja honesto, faça tudo isso, se desenvolva, porque com certeza você vai longe na profissão, vai atingir o sucesso tão desejado. Vamos lá, número 8. O jovem advogado e a jovem advogada não sabem a diferença da advocacia clássica para a advocacia de nicho. Não sabe, acha que a advocacia é só começar e pronto, e o céu é o limite. Não é bem assim, tem caminhos, tem formatos, tem condições, tem requisitos para você galgar, né? A gente mostra tudo isso, né, no Método MAR, Método Advocacia Revolucionária. A gente apresenta, né, eu estou mentorando uma doutora, e ela, né, nos ouvindo falar sobre crença, sobre acreditar, sobre ser possível, ela quis largar tudo, o emprego onde ela trabalha, no hospital e tal, e mergulhar de cabeça. Eu falei para ela, não, calma. Lá no hospital você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem setores de radiologia, você tem, né, possibilidades ímpares de ter cliente, de ter network, lá você tem renda. Vamos usar isso como uma plataforma, como um platô de posição para você chegar mais longe. Esse é o desafio, esse é o caminho. É assim que você tem que trilhar, é assim que você tem que caminhar. Esses são os seus desafios. Ok? Então, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Aprenda então a prospectar clientes e aprenda a diferença da advocacia clássica para a advocacia de nicho. Eu tenho outros vídeos explicando essas diferenças. Número 9, não sabe das possibilidades. Não sabe. Nitidamente o jovem advogado e a jovem advogada não sabe o que está por detrás da montanha. Então, no Método MAR, a gente tenta, né? Por que a gente promete que vai avançar, né, a vida profissional do jovem advogado 10 anos em um? Porque a gente realmente injeta crença, injeta possibilidades, ele passa a acreditar nos caminhos, ele passa a estudar aquela direção que ele deseja, ele passa a conhecer as direções possíveis e aí pagar os preços possíveis para tudo aquilo. Então, esse é o grande objetivo, que você realmente consiga vencer essas dificuldades do começo de profissão e se torne aí um advogado, uma advogada robusta, compreendendo que você tem algo poderoso nas mãos, né? A OAB é algo virtuoso, sabe? Um juiz pode te contratar, né? Uma pessoa está presa, a família pode te contratar, né? Uma situação X, você chega e fala, eu sou advogado representando o cliente X, o juiz vai te respeitar, o promotor vai te respeitar, o delegado vai te respeitar, outro advogado vai te respeitar, né? Você tem uma função social poderosíssima. Não se esqueça disso, mergulhe nisso cada vez mais, né? Acredite nisso, porque realmente você vai ter muito sucesso mesmo. Então aprenda
quais são todas as suas reais possibilidades, que são imensas, são muitas, são grandes. Número 10, não sabe os seus pontos cegos. Por que então que a gente criou, né? Nós criamos a mentoria Método Advocacia Revolucionária MAR, Método MAR. Porque o jovem advogado e a jovem advogada é o elo mais fraco da relação jurídica, educacional, governamental e de mercado. Se ele não tem uma mentoria de família, se ele não tem uma mentoria de cair no escritório como estagiário muito cedo e aprender tudo isso, ele realmente fica vulnerável. Então ele precisa perceber que há pontos cegos, há lacunas, e ele precisa suprir essas lacunas, se constituir como alguém forte e poderoso para enfrentar o mercado de igual para igual, onde os bons se estabelecem e os fracos vão ficando de lado. Então, o grande desafio é fortalecer o jovem advogado para que ele realmente consiga enfrentar o mercado de trabalho de uma forma clara, consciente, robusta com conteúdo. Clara, consciente, robusta e com conteúdo. Número 11, não tem uma mente empreendedora. Então, se você vem do mundo do emprego, onde você era empregado, empregada, dificilmente você tem uma mente empreendedora. Então, o grande desafio é você se empreendedorizar. É você, nem sei se existe essa palavra, me perdoem aí. É você realmente se tornar alguém empreendedor. Né? Tem até um livro aqui na estante, ó, um livro, ó, A Mente do Empreendedor. Um fabuloso livro, né? Kevin Johnson, para você realmente aprender as técnicas para você transformar a sua forma, né? Transformar a sua forma de perceber o mundo. Vocês viram que passou um motoqueiro lá estralando, né, o motor, né? Mas não atrapalhou o nosso vídeo aqui não. Então vejam, crie uma mente empreendedora. Participe de mindset, né, para mudança de mente, participe de mastermind para pessoas que querem muito e querem trocar ideias de desenvolvimento. Façam boas leituras, esse livro mesmo é excelente, outros, né, livros também, Pai Rico, Pai Pobre, né, e tantos outros livros, fantástico para você se desenvolver como um empreendedor, porque é o que vai diferenciar você como alguém do mercado que vai ter sucesso. Ou você vai se conscientizar então e ser empregado, empregada. Número 12, pensa que só há advocacia generalista. Então ele pensa que advogado é tudo igual. Advogado, advogada não são todos iguais. São diferentes. Advogado generalista é uma coisa. Advogado de boutique é outra. Advogado previdenciário, advogado criminalista, advogado empresarial, advogado de marcas e patentes, advogados de direito agrário, advogado de direito cartorial, notarial, advogado XYZ, são mais de 50 áreas específicas, são coisas diferentes. Advogado empresário, advogado de áreas correlatas ou jurista de áreas correlatas. O universo, o mundo jurídico, o universo jurídico, ele é grandioso. Eu, nos meus 22 para 23 anos, quando eu peguei meu OAB, comecei a advogar, achava que advogado é advogado e você vai ali crescendo. Eu nem sabia como crescer, eu nem sabia como me desenvolver, eu nem sabia como trilhar e como me fez falta ter um mentor, como me fez falta ter um curso prévio, anterior às pós-graduações, para eu realmente conseguir conversar com alguém e expor, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e se eu fizer isso? O que me espera do outro lado? Proteja você, proteja a sua carreira, ok? Então, não pense que só há o universo da advocacia generalista clássica. É onde há a maior gama de profissionais. É onde há a maior gama de profissionais. Mas nós, no nosso método MAR, nós ensinamos outros caminhos. Ok? E número 13. O jovem advogado e a jovem advogada não sabem pré-questionar o processo, pré-questionar a petição inicial, pré-questionar a contestação,
para alçar, né? Para conseguir chegar no STJ, para conseguir chegar no STF, 14, não sabe destravar o processo no STJ, não sabe destravar para conseguir tanto, né, ter conhecimento nesse processo no STJ, como ter, né, o destravamento para ele ir para o STF. Então são segredos que você, jovem advogado, jovem advogada, precisa aprender para ontem, para se desenvolver na carreira, para conseguir alçar grandes voos, para conseguir proteger o direito do seu cliente, para conseguir cobrar melhores honorários, para conseguir realmente ter uma carreira forte e de sucesso. Aqui ficamos então ao final da nossa mais um conteúdo apresentado aqui pelo professor James Franco, Método Mar na cabeça, cai para dentro. Logo teremos aí turmas abertas, fique de olho. Forte abraço e até o próximo vídeo.